Capítulo 9. O homem na torre de vigia. O salvador de Mengele no Brasil, Wolfgang Gerhard, era um nazista dos mais fanáticos. Todo Natal enfeitava sua árvore com uma suástica. Sempre temos de cuidar das suásticas, costumava dizer. Comentava com amigos que sonhava em prender um cabo de aço na perna de Simon Wiesenthal, o caçador de nazistas baseado em Viena, e arrastá-lo até a morte puxado pelo meu carro. A esposa Ruth, nascida no Brasil, não era menos perturbada. Certa vez deu à sua senhoria 2 barras de sabão, nas embalagens originais de 1943, feitas dos cadáveres dos internos de Auschwitz. Depois de servir nos tempos de guerra como líder da juventude hitlerista em Graz, na Áustria, Gerhard continuou sendo fascista pelo resto de sua vida. Chegou inclusive a batizar o filho de Adolf. Wolfgang não fazia mistério de ser 150% nazista, recordou um ex-colega de trabalho. No Brasil, as informações sobre o que faziam eram vagas, indo da posse de uma pequena oficina de estamparia em tecidos ao trabalho numa agência de publicidade ou como soldador. Mas o que tornou Gerhard útil para Mengele foi que ele lidava com imóveis. Pequeno proprietário, Gerhard conhecia pessoas com sítios e chácaras que ficavam afastados das estradas principais, ideais para um homem como Mengele, procurando agora com desespero um abrigo no Brasil. Gerhard fora apresentado a Mengele no Paraguai por Hans Rudel, o as da Luftwaffe. Rudel pediu que Gerhard ajudasse seu amigo a encontrar um novo refúgio no Brasil, e Gerhard não perdeu a oportunidade. Jovem demais para ter desempenhado um papel importante durante a guerra, Gerhard apreciou a chance de proteger um dos mais notórios criminosos de guerra do Terceiro Reich. Inicialmente, deixou Mengele ficar no seu sítio em Itapecerica, a cerca de 70 quilômetros do centro de São Paulo. Depois de alguns meses, Gerhard apresentou Mengele à família, que tinha escolhido para atuar como seus novos protetores. Tinham o sobrenome Stammer e eram um casal húngaro, que se mudara para o Brasil em 1948 para escapar da cortina de ferro que se fechava na Europa. Mengele passaria os próximos 13 anos com eles. Gerhard havia conhecido Gesa Stammer e sua esposa, Gita, em 1959, numa noitada especial para expatriados austro-húngaros. Poderíamos dizer que éramos firmes anticomunistas, disse Gita, mas não éramos nazistas. Mesmo assim, os Stammer compartilhavam com Gerhard algumas visões revisionistas nada palatáveis. Acho que algumas coisas sobre o Holocausto podem ter sido inventadas, disse Gita. É difícil as pessoas acreditarem que todas essas coisas são mesmo verdade. Segundo os Stammer, Gerhard apresentou Mengele a eles, com o nome de Peter Hochbiller, um suíço, como um administrador adequado para uma fazenda de 15 hectares em que estavam planejando investir. A fazenda produzia café, arroz, frutas e gado de leite numa remota comunidade alemã perto de Nova Europa, a 320 quilômetros a noroeste de São Paulo. Gerhard disse que tinha um amigo, um conhecido, um homem sozinho que gostava da vida no campo, longe das cidades, disse Gita Stammer. Disse que ele poderia ser de grande ajuda para nós. Gerhard disse aos Stammer que Hochbiller não era apenas um experiente criador de gado, mas que também havia herdado há pouco tempo algum dinheiro, que queria investir num imóvel no Brasil. Para os Stammer, era uma proposta atraente, sobretudo porque um par adicional de mãos preencheria a lacuna deixada por Gesa Stammer quando seu trabalho como agrimensor o fizesse se ausentar por várias semanas seguidas. Num final de semana, Gerhard levou Mengele para se encontrar com os Stammer, como Gita Stammer explicou. A primeira impressão que ele me passou foi que era um homem simples, limpo e arrumado, mas sem nada de excepcional. Suas mãos mostravam que estava acostumado ao trabalho duro, pois eram cheias de calos. Para Mengele, os preparativos para a mudança tomaram um tempo de uma demora enervante. Mas como ocorreria com tanta frequência em anos vindouros, foi Gerhard quem facilitou as coisas. Desse período em diante, Wolfgang Gerhard estava sempre lá, aconselhando, protegendo, encorajando. Embora às vezes mal conseguisse alimentar os filhos, Gerhard de alguma maneira sempre encontrava tempo e dinheiro para ajudar Mengele quando era preciso. Enquanto esperava ansioso que o plano de Gerhard se concretizasse, Mengele se ocupou com um trabalho temporário em São Paulo. Seu diário sugere que estava ajudando Gerhard
no negócio têxtil. Eu tive uma semana muito atarefada. O trabalho não é muito agradável e é pouco mais que colar sacos de papel. Mas é importante para meu anfitrião, porque ele rende uma fortuna. A rotina opressiva do trabalho e a ansiedade sobre um futuro incerto tinham começado a esgotar Mengele. Minha vida aqui é difícil, não só por causa de todo o trabalho. Já tive às vezes de enfrentar trabalhos bem mais árduos, mas devido a toda a situação. Locais apertados, monotonia, primitivismo, barulho e improvisação que no final, a despeito de todas essas coisas negativas, não me garante qualquer tipo de segurança. Tenho apenas um objetivo, que é mudar isso, mas infelizmente ainda não encontramos uma boa ideia. A pessoa também não fica com muita pressa porque há outros problemas que nunca se resolvem. Então vou perseverar e continuar a acreditar em minha boa sorte. Contribuindo bastante para sua irritação, Mengele também ficou a par de que novas acusações, que tinha dissecado prisioneiros no campo de extermínio Auschwitz-Birkenau, haviam aparecido na imprensa. Como vocês podem ver, meu humor atual é bastante ruim, sobretudo porque tive de lidar nessas últimas semanas com esse absurdo sobre tentar dissecar corpos em B. Com tal humor não se encontra alegria mesmo num radiante dia de sol. A pessoa é reduzida a uma criatura miserável, sem amor pela vida ou significado. Por fim, o acordo com os Stammer foi alcançado e Peter se mudou com eles para administrar a fazenda em Nova Europa. Mas recusou qualquer pagamento. Segundo Gitta Stammer, Mengele chegou à fazenda magro e pálido. Parecia estar doente. Gerhard disse que ele sofria de uma certa doença e sua estada conosco o ajudaria a se recuperar. Ele nos mostrou um documento, um simples papel sem foto que lhe permitira cruzar a fronteira da Áustria para a Itália. Foi o único documento de identificação que vi com esse nome. Mas não estávamos desconfiados dele. Parecia muito simples, só querendo sua comida e roupa lavada. Na tentativa de convencer os céticos de que eles foram apenas pessoas inocentes enganadas, os Stammer insistem que, a princípio, nada havia de suspeito em torno de Peter Hochbichler, ou em sua recusa de receber um salário. Nem os pacotes de cartas e jornais da Alemanha lhes pareceram estranhos. Mas os peões que de repente se viram a cargo de Mengele perceberam que havia algo errado. Notaram que Peter lia filosofia e história e gostava muito de música clássica, em especial Mozart. Também descobriram que o novo patrão tinha um temperamento violento que explodia quando ele lutava para tornar suas ordens compreensíveis em português, uma língua estrangeira. Eu não gostava dele, mas não podia fazer nada, disse Francisco de Souza, que estava trabalhando para os Stammer quando Mengele chegou. Ele adorava dar ordens e não parava de dizer que devíamos trabalhar mais e com mais persistência. O pior de tudo era que ele não parecia entender muita coisa de agricultura ou trabalho pesado. Apesar de tentar, Mengele não conseguiu ganhar o respeito dos trabalhadores. Eles acharam divertido quando um de seus experimentos com equipamentos agrícolas fracassou totalmente. Ele estava determinado a construir uma máquina para lidar com o problema do verme da ancilotomíase e de cupins espalhados por toda a fazenda. Mandou que eu prendesse um gancho numa carreta. Na ponta do gancho, suspendeu um peso de 80 quilos e com essa máquina louca me acompanhou ao redor da fazenda para destruir os enormes cupinzeiros, alguns chegando a 1 metro de altura. Ele ficava olhando enquanto eu suspendia o peso e soltava a corda. O peso esmagava o monte, mas daí a algumas horas os cupins estavam fazendo uma nova casa. Achamos que aquilo foi uma ideia louca. Demorou horas e horas para preparar. Mengele, no entanto, tinha uma habilidade que impressionava os peões. Operou um bezerro que sofria de uma hérnia. Ele reuniu alguns instrumentos, disse Souza, que segurou o animal, e abriu sua barriga com bastante perícia. Corrigiu a hérnia e costurou o corte. Disse que podia garantir que o bezerro ficaria melhor, e foi o que aconteceu. Reparei que fez tudo com muita competência. Embora os peões não simpatizassem com Peter, Gitta Stammer gostava dele. Segundo os trabalhadores em Nova Europa, desde o momento em que Peter chegou, ele e Gitta Stammer se deram bem. Conversavam em alemão e a mulher gostava de ter um homem na propriedade, já que o marido ficava muitas vezes ausente. Mas agora, Gitta Stammer tenta sugerir uma distância entre ela e Mengele. Afirma que, em geral, ela se sentia inquieta. Não quero sequer me lembrar daqueles 13 anos em que ele morou conosco, disse.
Tentava nos dar ordens. Era muito autoritário. Uma vez quase bateu em mim. Sem que os Stammer e os trabalhadores soubessem disso, Mengele, de início, foi uma pessoa difícil, porque não gostava da fazenda ou do trabalho. Nessa primeira fase do exílio brasileiro, Mengele achou difícil se conformar com seu novo e humilde status. E apesar de sua maior segurança na remota Nova Europa, o medo de ser capturado pelos israelenses o atormentava. Reviveu a insegurança com a testa proeminente que quase chegara a alterar por uma cirurgia plástica na Argentina. Quando fazia seu trabalho na fazenda, Mengele sempre usava um chapéu, mesmo no calor do verão. Sempre que eu chegava perto dele, abaixava o chapéu sobre o rosto e enfiava as mãos nos bolsos, disse Enércio de Oliveira, que colheu milho com Mengele. Zaire Tilly, uma empregada doméstica, disse que Mengele costumava usar uma camisa abotoada no colarinho e uma capa de chuva. Nunca vi ninguém vestido assim numa fazenda, disse ela. O medo que Mengele tinha de um ataque israelense era bem fundamentado. Desde o início de 1961, logo depois da fracassada tentativa de sequestro em Buenos Aires, uma formidável força-tarefa de agentes do Mossad fora reunida para localizá-lo. Na verdade, muitos membros da nova força-tarefa para capturar Mengele também haviam participado da Operação Eichmann. A equipe era encabeçada por Zvi Aharoni, o agente que fornecera a confirmação essencial de que Eichmann estava morando em Buenos Aires sob o nome Clement, que tinha localizado sua casa e o interrogara após o sequestro. O quartel-general da operação de Aharoni era em Paris. Uma parte da equipe se concentrava nos amigos e na família de Mengele na Europa. A outra se voltava para a América do Sul. O ponto de partida do Mossad foi o Paraguai, e a estratégia deles era tentar estabelecer elos com quem conhecia bem Mengele, de modo que houvesse pronto acesso à informação confiável sobre sua localização num determinado momento. Só quando isso fosse cumprido, os israelenses poderiam pensar seriamente em sequestrar de fato Mengele. Em nenhuma etapa nossa intenção foi matá-lo, disse Isser Harel, chefe do Mossad na época. Isso teria frustrado todo o sentido da iniciativa. Queríamos levá-lo a um julgamento público em Israel. Era isso o mais importante de tudo. Segundo Harel e outro agente veterano do Mossad, Rafi Eitan, que tinha o codinome Gabi na Operação Eichmann, Mengele se sentia tão em risco que vez por outra viajava para outra fazenda perto de São Paulo e cruzava a fronteira para o Paraguai. Gita Stammer diz que quando veio morar com eles, Mengele nunca se arriscava a sair. Mas Eitan insistiu que Mengele se escondeu em várias ocasiões em 1961 e 1962 na casa de fazenda de Alban Krug, em Ronoy. Para a ramificação paraguaia de sua operação, os israelenses recorreram a um estratagema para penetrar na família Krug e seu círculo de amigos neonazistas. Pediram que um inglês que trabalhava para o Mossad iniciasse um romance com uma das filhas de Krug. Ele não foi muito bem sucedido. Mas Eitan, que não falava alemão nem espanhol, afirmou que um dia chegou perto o bastante de Krug para avistar Mengele. Eu o vi com os meus próprios olhos, disse ele. Um colega do Mossad foi cético sobre a afirmação de Eitan. Fiquei surpreso que Rafi dissesse isso, comentou o homem do Mossad. Não sei como conseguiu chegar assim tão perto. Não consegue sequer dizer graças em espanhol? Zvi Aharoni, coordenando de Paris a caçada a Mengele, disse que tinha certeza que nenhum agente do Mossad jamais vira Mengele no Paraguai. Fiz várias viagens ao Paraguai em 1961, disse ele. Posso garantir que não conseguimos coisa alguma do Paraguai, nada. Mas não que não tenham tentado. A equipe de Aharoni adotou uma série de disfarces no país. Um agente era consultor financeiro, outro, um historiador escrevendo um livro sobre a SS. Este chegou tão longe que se encontrou com o ex-Gauleiter do Partido Nazista no Paraguai. Estava claro que o homem não sabia nada sobre Mengele, disse Aharoni. Até os dias de hoje, os agentes do Mossad discordam sobre exatamente quão perto chegaram de Mengele no Paraguai e sobre o grau de proteção que ele tinha. Harel disse que seus homens se convenceram, em 1961, de que Mengele estava no Paraguai e que estava recebendo abrigo de Alban Krug. No final do ano, soubemos que estava se deslocando entre Paraguai e Brasil, disse Harel. Estava totalmente em pânico pelo sequestro de Eichmann.
Harel também afirmou que Mengele esteve protegido por guardas armados e cães na fazenda de Krug, embora seus agentes na área digam que não viram armas nem cães. Harel admitiu, no entanto, que nenhum de seus agentes de fato viu ou fotografou Mengele no Paraguai. As declarações conflitantes sobre os movimentos de Mengele no início dos anos 1960 refletem as tentativas de autocrítica no interior da comunidade de inteligência de Israel, que viriam à tona depois da revelação da morte de Mengele. A descoberta em junho de 1985 de que Mengele tinha vivido no Brasil a maior parte de sua vida de fugitivo levantava questões sobre por que os israelenses nunca o tinham encontrado, muito menos prendido. As dificuldades que o Mossad teve de enfrentar eram com certeza desalentadoras. No final de 1961, a Operação Mengele era uma grande e dispendiosa empreitada, mais cara inclusive que a captura de Eichmann. Mas segundo Zvi Aharoni, apesar do imenso esforço, seus homens pouco tinham avançado no final de 1961. Tentativas de seguir Hans Rudel até a América do Sul para ver se ele estava se encontrando com Mengele haviam fracassado. Rudel escreveu para o amigo Wolfgang Gerhardt, em fevereiro de 1961, que tinha tomado consciência de que estava sendo vigiado. Provou-se impossível ficar de olho nele assim que ele chegou ao Paraguai. Agentes na Europa não tinham se saído melhor em seus esforços para interceptar as correspondências que iam para a esposa divorciada de Mengele, Marta, que estava morando em Merano, no norte da Itália. Outro grande problema para o Mossad era como contrabandear Mengele de uma região cercada por terra, como o Paraguai ou o interior do Brasil. Harel explicou. Existiam várias e grandes dificuldades com Mengele, que tornavam a tarefa de capturá-lo muito mais difícil que no caso de Eichmann. Em primeiro lugar, tínhamos de estar exatamente certos de onde ele se encontrava, e essa informação estava se provando difícil de obter. Achávamos que sabíamos, mas como ninguém de fato o vira, não podíamos planejar uma operação de ataque. Tínhamos de estar 100% seguros antes que esse estágio pudesse ser examinado com seriedade. E mesmo depois que tudo isso tivesse sido realizado, ainda seria preciso tirá-lo do país. Baleá-lo estava fora de cogitação. A prioridade sempre foi levá-lo para um julgamento em Israel. Enquanto isso, a caçada alemã ocidental mais sedentária estava progredindo em 3 frentes. Em fevereiro de 1961, Bonn estendeu seu pedido de extradição da Argentina ao Brasil. Fritz Bauer, promotor do estado de Hesse, tivera notícias de que Mengele poderia ter fugido para o Brasil. Mas a informação de Bauer era antes um palpite que algo com bases sólidas, talvez nada mais tangível do que aquilo que, na época, estava disponível para a base da CIA em Assunção. A CIA relatava que havia rumores de que Mengele tinha ido para o Mato Grosso, no Brasil. Em Assunção, Peter Bench, o encarregado de negócios na Embaixada Alemã Ocidental, também continuava a fazer investigações. Conseguiram obter uma cópia do documento de cidadania de Mengele. Mas as tentativas da embaixada de conseguir depoimentos de paraguaios que pudessem ter visto Mengele logo encontraram problemas. Disseram que não tínhamos direito de montar o que, segundo eles, era um inquérito semijudicial, disse o Dr. Bench. As consultas de Bench à Suprema Corte sobre as perspectivas de extradição também não foram muito encorajadoras. Minha visão era que, nessa época, Mengele estava se deslocando entre o Paraguai e o Brasil, mas não tínhamos informação precisa sobre ele. A Suprema Corte me disse que, se Mengele fosse encontrado no Paraguai, não seria possível extraditar um cidadão paraguaio. Eu, pessoalmente, não conversei com o presidente Stroessner sobre o assunto. Mas informamos a Bonn que, como Mengele era cidadão paraguaio, provavelmente a extradição do Paraguai seria impossível. Na Argentina, enquanto isso, uma lenda estava nascendo. Mengele, ao que parecia, tinha quase poderes sobre-humanos de escapar. Era rico, tinha um exército de agentes, estava um passo à frente do serviço secreto de Israel, estava armado e era extremamente perigoso. A prova disso jazia no sopé das montanhas dos Andes, perto da estância turística argentina de Bariloche, onde, de modo misterioso, uma mulher israelense havia caído e morrido. Jornais argentinos se perguntaram se ela não poderia ter sido uma agente do Mossad enviada para seduzir Mengele e matá-lo, mas em vez disso,
acabou sendo morta por Mengele. Toda a ficção estava baseada em nada mais que um acidente de alpinismo que, de fato, envolvera uma turista que já tinha morado na Palestina. Chamava-se Norit Eldad e era uma mulher atraente, loura, de meia idade, nascida em Frankfurt. Seu desaparecimento foi noticiado em março de 1960, 2 meses apenas antes do sequestro de Eichmann. Ela saíra para caminhar na trilha de Cerro Catedral, a montanha mais alta da região. O líder do grupo de busca, professor Esquerra, presidente do clube local de esqui, foi citado dizendo que quando o corpo foi por fim encontrado, ele achou de imediato que era um lugar estranho para uma excursionista sofrer um acidente fatal. Se fosse uma morte natural, o destino fizera um excelente trabalho tirando o corpo de vista. O corpo estava no fundo de uma fenda, resultado da queda acidental num precipício. Ou será que o anjo da morte havia mostrado sua mão? Um simples erro de ortografia no registro do hotel grafara Norit Eldad como Eudoc. Os investigadores viram no erro o pseudônimo de uma agente israelense. A teoria, sem dúvida, agradou a Victor Gatica, inspetor da polícia local, que disse: o motivo mais óbvio é que ela estivesse atrás de Josef Mengele, o médico nazista. Agora se considera que o Dr. Mengele pode ter estado em Bariloche. Ninguém provou que Mengele tinha estado lá, mas também não puderam provar que não esteve. Então, relataram que Mengele estava acompanhando Norit Eldad quando ela sofreu a queda fatal. De acordo com a história, tinham se tornado amantes, ela com o objetivo de atraí-lo para uma emboscada armada por uma equipe de comandos israelenses à espera num hotel das proximidades. Uma maleta de fundo falso, no entanto, fora encontrada por guarda-costas de Mengele enquanto o casal estava ausente. Eles tinham corrido para avisar Mengele. Ela foi empurrada para um precipício e Mengele fugira da cidade. Agora tudo se encaixava. Os jornais sul-americanos publicaram em manchetes essa notícia do confronto de Mengele no topo de uma montanha com uma assassina israelense. Em 21 de março de 1961, a embaixada israelense em Buenos Aires tentou, sem êxito, convencer os jornais de que Norit Eldad não era uma agente do Mossad, dizendo que ela era conhecida como uma pessoa tímida e nervosa. Sem dúvida, não é possível que fosse uma agente envolvida numa missão tão difícil quanto encontrar Mengele. Mas depois das peripécias do sequestro de Eichmann, ninguém acreditava nos israelenses. E quando Simon Wiesenthal publicou seu livro Os Assassinos Entre Nós, The Murderers Among Us, em 1967, afirmando que Miss Eldad estivera num campo de concentração, a história foi aceita como fato. Wiesenthal acrescentou, inclusive, mais um toque de drama. Miss Eldad fora esterilizada por Mengele, que a reconheceu quando ela estava hospedada no hotel. Ele identificara sua tatuagem do campo de concentração num jantar dançante do hotel e a matara porque temia que ela o traísse. Aqui estava a gênese de Maratona da Morte, Marathon Man, e de Os Meninos do Brasil, The Boys from Brazil. A caçada real foi muito mais improvisada que isso. No início de março de 1961, a polícia argentina seguiu uma pista vinda da Embaixada Alemã Ocidental, a carta de uma tal senhora Silvia Cabageiro da Costa. A carta afirmava que Mengele estava vivendo sob um nome falso e estava envolvido com uma jovem rica em Santiago del Estero, a capital provincial do norte da Argentina. Interrogada pela polícia, a senhora Costa provou ser analfabeta. De modo algum poderia ter sido a autora da misteriosa carta. Logo foi revelado que o autor era um comerciante rico cuja única filha ficara noiva de um homem que ele estava convencido de que fosse Mengele, pelo fato de o homem ter afirmado ser um médico alemão. Foi esclarecido que o noivo era um vigarista de Nova York, Willie Delaney, 25 anos mais velho que Mengele, sem a menor semelhança com ele e já condenado por assalto, suborno e prática ilegal da medicina. O caso Delaney foi seguido por numerosas notícias na imprensa de que o Mossad estava de novo no rastro de Mengele. A mais espetacular, no Sunday Dispatch de Londres, citava fontes confiáveis, afirmando que os israelenses tinham recebido ordens para liquidar Mengele antes do início do julgamento de Adolf Eichmann, programado para começar em 11 de abril. Segundo essa história, um dos 5 agentes do Mossad com o codinome Davi
estivera de modo incansável seguindo Mengele durante 2 anos. No mesmo dia, outra notícia chegou retumbante pelos serviços de telex de Hamburgo, onde um empresário alemão, Peter Sosna, disse estar certo de que encontrara Mengele numa viagem recente ao Brasil. Sosna disse que, quando estava no Mato Grosso, na cidade de Corumbá, um grupo de alemães não identificados apresentou-o a um médico. Sosna relatou que o médico tinha guarda-costas indígenas e que o encontro foi cercado de grande segredo. Retornando a Hamburgo, Sosna foi direto ao gabinete do procurador alemão e, depois de lhe serem mostradas fotos de Mengele, ele o identificou positivamente como o homem que tinha visto. Muita credibilidade foi dada a esse encontro. Sosna trabalhava para um fabricante de suprimentos fornecidos à Marinha e parecia uma testemunha confiável. A ideia de Mengele estar vivendo numa vasta floresta tropical, praticamente inexplorada, uma floresta do tamanho do Texas, adicionava um toque de emoção à fama do homem que rapidamente ia se tornando o mais ardiloso fugitivo do mundo. Em resposta ao relato de Sosna, a polícia brasileira lançou uma de suas maiores caçadas. Corumbá ficou abarrotada de policiais, que montaram barreiras em todos os pontos de travessia do Rio Paraguai. Em 18 de março, a polícia recebeu a informação de que Mengele estava hospedado num hotel em Corumbá, onde havia se registrado com o nome de Juan Lechín, mais um na multidão de nomes falsos que então se dizia que ele estava usando. Com revólveres em punho, mais de 30 agentes invadiram o hotel, onde não encontraram ninguém parecido com Mengele, mas detiveram o infeliz proprietário. Ele parecia suspeito, disse o inspetor de polícia que comandou o ataque. Em 23 de março, porém, a farsa se transformou em tragédia com a história de que Mengele fora, por fim, capturado. Dessa vez não havia dúvida, diziam as notícias. Ele estivera desde o começo escondido na província de Buenos Aires. Era um fato. O homem preso pela polícia tinha vivido durante 7 anos na cidade de Coronel Suárez, e 3 repórteres de jornal reivindicavam o crédito pela prisão. Eram Alfred Senadon, do La Manhana, Juan Vesey Camben e Geoffrey Trushby, do Daily Express de Londres. O nome do suspeito era Lothar Hermann. Por uma das mais estranhas reviravoltas do destino, era o mesmo homem que 3 anos antes informara aos israelenses que Eichmann estava vivendo em Buenos Aires. Hermann havia sofrido um violento colapso nervoso porque acreditava que os israelenses tinham ignorado sua contribuição para aquele caso. Ele tinha certa razão para a queixa. Isser Harel escreveu em seu relato da Operação Eichmann que permitiu que o contato do Mossad com Hermann declinasse devido às inconsistências nos relatos de Hermann a Tel Aviv. No final, é claro, ficou provado que Hermann estivera absolutamente certo. Na delegacia de polícia de La Plata, Hermann foi quase incoerente. Quando perguntaram se era Mengele, ele disse que sim. O pobre homem estava num estado de tamanha angústia que não tinha noção do que estava dizendo. Mas é difícil entender como a polícia e os repórteres puderam de fato imaginar que tinham capturado o homem certo, já que ele era cego e não mostrava semelhança física com Mengele. Para a sorte de Hermann, a polícia se deu ao trabalho de checar suas impressões digitais com um conjunto das impressões de Mengele, que tinham tomado quando emitiram um cartão de identidade para ele em 1956. Em 25 de março, um humilhado chefe de polícia provincial anunciou que tinham determinado que Josef Mengele não é a pessoa que detivemos. Hermann foi libertado da custódia e pareceu bastante desequilibrado ao dar uma entrevista desconexa a um grupo de repórteres, ameaçando processar o Daily Express, que ele disse ter se envolvido com a imprensa marrom. A história de Hermann, no entanto, acabou ilustrando a pouca dedicação e a coordenação falha com que os alemães ocidentais estavam conduzindo a caçada a Mengele. Um ano depois de o mandado de prisão argentino ser emitido, os alemães ocidentais ainda não tinham uma cópia das impressões digitais de Mengele para distribuição a outras embaixadas alemãs na América do Sul. Em 24 de julho de 1961, a Embaixada Alemã Ocidental escreveu ao Ministério do Exterior da Argentina. Segundo declarações na imprensa,
estão em mãos da polícia as impressões digitais de Mengele, já que foi possível provar que as impressões digitais de Lothar Hermann não eram idênticas às de Josef Mengele. Como existe uma possibilidade de que Mengele possa estar em outro país, um registro de suas impressões é de singular importância para ajudar a viabilizar o prosseguimento da investigação pelas autoridades alemãs competentes. Durante 4 meses, a polícia argentina simplesmente ignorou o pedido. Em 20 de novembro, os alemães ocidentais enviaram um lembrete ao Ministério do Exterior pedindo, por favor, deem atenção ao pedido, que é urgente devido ao caráter do caso. Por fim, em dezembro, as impressões foram enviadas. Pouca coisa do caos e da indiferença em torno da caçada tornou-se conhecimento público. Ele era tratado como uma dieta quase semanal de novos avistamentos e das operações policiais que os acompanhavam. Precisamente por Mengele ter sido retratado como alguém que conseguia escapar de tais redes de informações, floresceu sua reputação de fugitivo cheio de ardis e com poderes sobre-humanos de evasão. Enquanto isso, na fazenda em Nova Europa, Mengele permanecia inconsciente de grande parte dos mais imaginativos relatos dos jornais. Segundo Gitta Stammer, era muito raro eles receberem jornais. A ironia era que, embora não soubessem que Mengele estava em seu solo, as mais ativas caçadas policiais foram conduzidas pelos brasileiros. Em 23 de janeiro de 1962, os jornais brasileiros estamparam a manchete de que Mengele fora capturado na pequena cidade de Poços de Caldas. O prisioneiro estava usando o nome de Salomon Schuller. Era alemão e trabalhava para Bayer, o conglomerado multinacional alemão. Disseram que era definitivamente pró-nazista, discreto e misterioso. O diretor da Interpol na área, Amoroso Neto, ordenou a detenção de Schuller e estava tão confiante de ter capturado Mengele que vazou a história antes que a verificação das impressões digitais estivesse completa. 2 dias depois, a polícia retirou a acusação. As impressões digitais mandadas pelos alemães mostravam que Schuller era, de fato, Hans Effenger, um ex-membro da Waffen-SS, que não era procurado por crimes de guerra, mas ainda assim usava um pseudônimo. No mês seguinte, um gerente de hotel, Elias Cardoso, disse à polícia que um suspeito tinha se registrado em seu hotel na cidade fronteiriça de Pouso Alto. Era alemão. Um dia, quando esse hóspede estava bêbado, Cardoso ouviu um amigo chamá-lo de doutor. Mais tarde, o misterioso hóspede, entorpecido pelo álcool, disse a Cardoso que era um antigo membro da Gestapo e não podia voltar para casa porque os alemães cortariam minha garganta. Cardoso disse à polícia que achava o hóspede parecido com Mengele. A polícia local chamou a Polícia Federal Brasileira. No amanhecer de 28 de fevereiro de 1962, 25 miliciados armados arrombaram o quarto onde o suspeito Mengele estava hospedado. O quarto estava vazio. O hóspede havia partido durante a noite sem pagar a conta. Foi o 6º alerta brasileiro em menos de um ano. Sem dúvida, disseram os jornais, foi quando mais perto chegaram de Mengele. Em meados de 1962, enquanto vários governos sul-americanos buscavam um fugitivo que parecia um fantasma, o verdadeiro Mengele se mudava com os Stammer para uma fazenda de gado e café com 45 hectares. Chamada Santa Luzia, a fazenda ficava em Serra Negra, 150 quilômetros ao norte de São Paulo. O calor seco em Nova Europa, disse Gitta Stammer, havia se tornado opressivo. Queríamos um tempo mais fresco, ela recorda. Serra Negra é reconhecida pelo solo rico, o clima fresco e as fontes termais entre montanhas de inclinação suave e bosques. Mais uma vez, Mengele entrou com capital, metade do preço de compra da fazenda. Embora tivesse sido contra a mudança, assim que chegou à Serra Negra, Mengele começou a relaxar pela primeira vez em 2 anos. Estavam envolvidos com trabalho de marcenaria e de reparos na casa-sede, trabalhos que, ele anotou no diário, eram agradáveis. Na primeira entrada do diário após a chegada à Serra Negra, Mengele escreveu com entusiasmo sobre a bela paisagem,
as esplêndidas florestas de eucaliptos e o alto platô que enche minha alma de reverência. Um mês após sua chegada, em 19 de agosto de 1962, Mengele resumiu seus sentimentos sobre o novo refúgio. Já estou aqui há 4 semanas e me sinto esplendidamente em casa. Por mais que tenha me oposto à mudança, sinto-me agora confortável nesse lugar. Não é por acaso. Aqui tem tudo o que é preciso para fornecer abrigo e consolo a um homem sem paz. Mengele pode ter se sentido mais em casa em Serra Negra, mas não seus hospedeiros. Os Stammer se mostravam cada vez mais inquietos com o administrador da nova fazenda. Alguma coisa, disse Gita Stammer, não estava certa. Ele evitava se encontrar com pessoas, era propenso a discutir com os trabalhadores e os humilhava. Seu comportamento, disse ela, era muito desagradável. Estávamos acostumados a nos dar bem com os peões. Chamei a atenção dele para o fato de que estávamos vivendo no Brasil e não devíamos ser agressivos. Extremamente cansativas eram as violentas mudanças de humor de Mengele. Num dia estava silencioso, pensativo. Um homem solitário que passava horas caminhando. No dia seguinte era conversador, cordial, cativando os Stammer com um forte senso de humor. Para eles, era claro que o hóspede estava sob grande tensão. E começaram a se perguntar quem de fato era o homem que Wolfgang Gerhard havia trazido para suas vidas. Os pensamentos deles se concentravam nas inconsistências flagrantes em seus antecedentes. Em última análise, foi isso que realmente despertou as suspeitas. Quem quer que fosse Peter, suas origens não eram, como ele tinha afirmado, as de um homem que passara a vida toda trabalhando em fazendas. Como Gita Stammer explicou. Ele costumava dizer que era de uma família de lavradores, mas à medida que o tempo passava, começamos a perceber que era um homem inteligente e também instruído. Por exemplo, nossa família, costumávamos ler bastante. Quando fazíamos certos comentários sobre livros ou programas de rádio, ele às vezes se distraía e dava uma opinião bem acima do nível de um lavrador. E isso já era um sinal de que havia alguma coisa errada. Alguma coisa não era verdade. Começamos a perceber que ele tinha medo de todos. Quando alguém chegava à fazenda, ele sempre desaparecia. Às vezes tínhamos visitas de São Paulo, amigos ou conhecidos. Quando isso acontecia, ele parecia ficar muito transtornado e começava a fazer perguntas. Quem são essas pessoas? São realmente amigos? Você sabe. Tudo isso era muito estranho e começamos a nos perguntar por que ele se comportava de um modo tão estranho. Percebemos que havia alguma coisa errada. Gita logo descobriu o que estava errado. Ela afirma que foi em Serra Negra, numa das raras ocasiões em que havia um jornal na casa, que ficou sabendo da verdadeira identidade de Peter Hochbichler. Um empresário que comprava nossa fruta foi até a fazenda e esqueceu um jornal. Havia um artigo com notícias sobre os executores nazistas, como diziam. Vi a foto lá. Era de um homem jovem por volta de 30 ou 33 anos. Então achei que aquele rosto me era muito familiar, inclusive o sorriso com a falha entre os dentes. Nessa época, ele tinha esses dentes. Mostrei-lhe a fotografia e disse que o homem se parecia muito com ele. Eu disse, você é tão misterioso, mora aqui conosco, então por favor seja honesto e nos diga se é você ou não. Ele ficou muito transtornado depois disso, mas não falou nada e saiu. À noite, depois do jantar, ficou muito calado. De repente disse, bem, você tem razão. Moro aqui com você e, portanto, você tem direito de saber que, infelizmente, sou essa pessoa. Gita Stammer estava na fazenda no fim de semana em que Mengele admitiu sua verdadeira identidade. Ele afirma que ficou muito nervoso, muito transtornado, que quis fazer contato de imediato com Wolfgang Gerhard e providenciar a mudança de Mengele. Mas como não havia telefone em Serra Negra, Geza teve de esperar pela próxima ida a São Paulo, quase uma semana depois. Gita recorda. Não queríamos correr nenhum risco. Não estávamos interessados em política. Não queríamos confusões. Queríamos viver nossa vida sem problemas. Em São Paulo, Geza Stammer disse a Gerhard que considerava muito perigoso esconder Mengele. Meu marido disse a Gerhard que estávamos assustados, com medo de ficar com um homem caçado no mundo inteiro, disse Gita. Gerhard tentou nos acalmar, dizendo que ninguém descobriria. Disse que devíamos estar felizes, porque antes de Mengele morar conosco não éramos nada. Agora há algo importante em suas vidas, ele nos disse.
Gerhard insistiu para que os Stammer fossem pacientes. Prometeu entrar em contato diretamente com a família Mengele, preparar a mudança dele e então dar retorno aos Stammer quando tudo estivesse resolvido. O irmão mais novo de Mengele, Alois, que estava dirigindo a empresa da família em Ginsburg, despachou seu velho colega de escola e confidente mais próximo, Hans Sedlmayr, para o Brasil, para agir como pacificador. Gita recorda o que aconteceu em seguida. Um mês depois, ele, Gerhard, foi nos visitar, de carro, acompanhado de um homem idoso. Esse homem nos foi apresentado como Sr. Hans, que viera direto da Alemanha. Gerhard disse que quanto menos soubéssemos sobre ele, melhor seria. Sedlmayr trouxe consigo $2.000 que Gisa Stammer trocou por cruzeiros brasileiros. Ele passou 2 dias com os Stammer em Serra Negra. Segundo Gita, embora a princípio resistente, Hans, por fim, prometeu fazer tudo para encontrar outro lugar para ele, Mengele. Sedlmayr, no entanto, não cumpriu a promessa. Mengele continuou com os Stammer e os problemas ficaram piores. Gita recorda da situação se deteriorando. Durante esse período, Peter ficou muito irritado, muito nervoso. Na realidade, era muito difícil lidar com ele. Sempre que perguntávamos alguma coisa, ele nos dava uma resposta agressiva. Costumava dizer: "O que vocês acham? Isso não é um assunto simples. Há muitas coisas em jogo." Quase nos acusou de ser a causa de seu infortúnio. Mais uma vez, os Stammer se voltaram para Gerhard, procurando uma saída, dizendo agora que estavam considerando a possibilidade de denunciá-lo às autoridades. A resposta de Gerhard foi áspera, uma resposta que soou como ameaça para os Stammer. Gita recorda. Gerhard disse: "Vocês realmente acham que talvez seja melhor assim? Devem ter muito cuidado, porque se fizerem algo contra ele, terão de arcar com as consequências, pois ele mora aqui com vocês. Devem pensar no futuro de seus filhos. Isso não é tão simples como imaginam. Há muitos obstáculos, muita dificuldade." O súbito declínio no relacionamento com os Stammer, provocado pela revelação de sua identidade, mergulhou Mengele numa ansiedade sobre o futuro. De novo, flores e árvores lá fora dão alegria a esse coração velho e cansado. Mas o vento frio uiva ao redor da casa, e no meu coração também não há sol. Como consolo, Mengele mergulhou no estudo de flores e árvores, escrevendo o que chamou sua obra infantil. Pode ser interessante mais tarde, quando olharem para trás, vendo como tudo passou a ser. Escrevo para meus filhos R e K, Rolf e Karl-Heinz, que saberão muito menos sobre o passado da família que D, Dieter. Ele ficou cada vez mais obcecado por si mesmo, dedicando não menos de 40 páginas dessa obra infantil a seu próprio nascimento, incluindo uma página e meia sobre a placenta, um fenômeno que fez o professor Norman Stone, historiador de Oxford, comentar que os diários de Mengele eram marcados por isolamento, vaidade, narcisismo e sordidez. Contudo, apesar do confronto criado pela revelação da verdadeira identidade de Mengele, os Stammer permaneceram leais a ele. Apesar dos riscos que correram abrigando Mengele e dos insultos que suportaram, os Stammer se mantiveram leais pelo resto da vida dele. Nunca sussurraram uma palavra à polícia, mesmo depois de as relações em 1975 se tornarem tão ruins entre o casal e Mengele a ponto de fazê-lo seguir caminhos distintos. Nem pensaram em ir à polícia depois que Wolfgang Gerhard deixou o Brasil em 1971 e não era mais uma ameaça. Além disso, os Stammer ajudaram Mengele a negociar até sua morte o que era propriedade dele. A lealdade dos Stammer a princípio parece ilógica, mas durante os anos em que conviveram com Mengele, ele nunca os ameaçou. Nem a proteção que deram lhes foi paga diretamente pela família Mengele de Ginsburg. Se tivéssemos considerado isso necessário com G&G, Gisa e Gita Stammer, talvez vocês ainda estivessem juntos, escreveu Hans Sedlmayr anos mais tarde a Mengele, depois que ele e os Stammer romperam relações. Mas o mistério de por que os Stammer nunca entregaram Mengele tem várias explicações. Em primeiro lugar, Mengele havia se tornado parceiro deles nos negócios. Forneceu um capital substancial que permitiu que os gananciosos Stammer comprassem fazendas maiores e melhores. Eles se tornaram financeiramente dependentes de Mengele. Em segundo lugar, embora sendo uma pessoa difícil, as opiniões de Mengele não eram muito diferentes das opiniões deles.
A própria Gita Stammer deixou escapar sua própria e brutal perspectiva histórica do Holocausto, quando tentou racionalizar os crimes nazistas. Os alemães achavam que os judeus estavam trabalhando contra a Alemanha, por isso tinham de se livrar deles, disse ela. E Gita aceitou a palavra de Mengele de que ele jamais realizara experimentos. Por fim, e talvez mais importante, a inabalável lealdade de Gita a Mengele parece ser resultado de um caso de amor entre os dois. José Osmar Silotto, que ajudava na colheita de café, disse que Mengele e ela estavam sempre juntos. Iam juntos para todo lado, estavam sempre sentando e conversando um com o outro. Ferdinando Belletati, que trabalhou na fazenda, disse: O Sr. Stammer raramente vinha à fazenda. Os filhos deles uma vez me disseram que Peter e Gita se trancavam no quarto para ficarem sozinhos, deixando claro que tinham um romance. Wolfram Bossert, que mais tarde deu abrigo a Mengele, diz que havia uma relação erótica entre ele, Mengele e Gita. Indícios do relacionamento estão também espalhados por todos os diários de Mengele. Ele escreveu sobre a bela Gita e dedicou-lhe poemas de amor. Amor silencioso. Só nos encontramos bem tarde, quando ambos já tínhamos experimentado como a vida pode ser amarga. Seu amor nunca é ruidoso. E silenciosos são suas palavras e seus gestos. Um sorriso leve. Nosso conhecimento secreto. Gita, no entanto, nega, chorosa, que tenha tido algum dia um caso com Mengele. Afirma que ele satisfazia os desejos sexuais, tendo casos breves com quase todas as trabalhadoras jovens que contratávamos. Mas a afirmação de Gita de que a única válvula de escape sexual de Mengele eram as moças locais da fazenda é contrariada por um episódio recordado por Wolfram Bossert. Numa de minhas visitas ao casarão, vi que algumas moças tinham sido convidadas para celebrar a colheita do café, e uma delas era uma morena, isto é, uma moça negra, muito bonita. E Gerhard mais tarde brincou com ele, Mengele, dizendo que com certeza ele tivera uma aventura com a moça. Mengele ficou muito bravo e respondeu que, como cientista racial, jamais teria um caso com uma mulher negra. Você vê como ele era persistente e obstinado em perseguir seus objetivos. Depois que tomava uma decisão, perseguia a causa sem admitir acordos. Apesar das negativas de Gita, tudo indica que Mengele e Gita tiveram um caso, que durou até 1974, quando ela perdeu o interesse, segundo Bossert, durante a menopausa. No entanto, por mais satisfatório que o lado carnal da vida possa ter sido, as perspectivas de Mengele de um estilo de vida mais gratificante pareciam sem a menor dúvida sombrias. Em 1º de junho de 1962, ele soube que o colega Adolf Eichmann fora enforcado na prisão Ramallah, em Israel. A maior parte da crítica violenta de Mengele foi dirigida à Alemanha do pós-guerra, que ele encarava como a verdadeira vilã no destino de Eichmann. O evento de que fiquei sabendo dias mais tarde não me surpreendeu, mas me senti afetado de maneira profunda. Somos tentados a fazer comparações, mas logo desistimos impressionados pela realidade da trajetória da história nos últimos 2000 anos. Seu povo traiu de modo miserável. Em termos humanos, isso foi a parte mais difícil e inquietante. Aqui se encontra o núcleo do problema. Um dia o povo alemão sentirá grande vergonha de si mesmo, ou nunca se envergonhará de nada. Determinado a não ter de enfrentar o mesmo destino de Eichmann, Mengele se tornou obcecado com a própria segurança. Sempre que saía para uma caminhada, levava um grande número de cachorros. Tinha cerca de 15 vira-latas, disse Ferdinando Belletati, que fora peão, mas nunca se afastava muito da fazenda. Belletati recebera ordens para construir uma torre de vigia de madeira com 5,5 metros de altura. Quando perguntou a Gita Stammer para que construir uma torre, ela disse que ela e o marido queriam a torre para observação de pássaros, mas Belletati nunca viu a torre ser usada por eles. A construção foi supervisionada rigorosamente por Mengele. Ele era muito rude, disse Belletati. Só falava comigo quando estava me dando ordens sobre como construir a torre. Durante horas sem fim, da torre de vigia, Mengele esquadrinhava o terreno. Empoleirada no alto de uma colina, a fazenda lhe oferecia uma vista perfeita dos campos e das estradas de terra ao redor. Ele tinha ainda uma visão clara de Lindóia, a cidade mais próxima a 8 quilômetros de distância.
Não havia armas, cachorros ou cercas eletrificadas, nem guarda pretoriana. Apenas um homem de meia idade, com um par de binóculos, inspecionando com ansiedade a cena. Muita gente acha estranho que Mengele tenha conseguido sobreviver tanto tempo sem a ajuda de uma organização ou de seguranças, disse Wolfram Bosser, que se tornou um dos poucos amigos de Mengele. Acho que conseguiu isso justamente por não ter um aparato de segurança. A obsessão de Mengele com a segurança lhe pesava na mente e o atirava em depressões profundas. Nessas ocasiões, acreditava que sua captura era inevitável, como mostrava o diário. Da bela construção que idealizamos com nossos planos, desaba uma pedra atrás da outra, e o colapso final se aproxima cada vez mais. Ele chegava a sonhar com a morte. De vez em quando, sonho com uma guilhotina de lâmina dupla. Mengele, no entanto, não precisava ter se preocupado. Com certeza, no verão de 1962, já havia enganado os alemães ocidentais, que achavam provável que ele ainda estivesse no Paraguai. Em 11 de agosto, o embaixador em Assunción, Eckhard Briest, requereu formalmente a extradição de Mengele. Em novembro, o juiz Vicente Richard, do 4º Tribunal Judicial Paraguaio, emitiu um mandado para a prisão de Mengele, depois que a embaixada alemã ocidental disse que suas informações situavam Joseph Mengele ou visitando Assunción ou na região do Alto Paraná. Os paraguaios, no entanto, sabiam que o pássaro já tinha voado. O próprio Stroessner, sem dúvida, havia respondido de maneira bastante solícita a Briest. Segundo uma fonte confiável no Ministério do Interior, Stroessner disse ao embaixador: "Da extradição não sei, mas posso detê-lo." Stroessner, então, telefonou para o ministro do Interior, Edgar Inschfran, e ordenou que Mengele fosse preso. Inschfran, lembrando que expedira a cidadania de Mengele a pedido de Rudel, telefonou para o ex-as da Luftwaffe, que disse: "Esqueça isso. Ele foi para o Brasil." Como precaução, o mandado foi assim mesmo emitido. O mandado pôs fim a qualquer ideia que Mengele possa ter tido de usar o Paraguai como refúgio se as coisas não corressem bem no Brasil. Mesmo seu amigo Alban Krug foi incapaz de ajudar. Embora um homem influente, Krug não tinha uma porta aberta para o palácio de Stroessner. De fato, achava o presidente bastante intimidador. Certa vez, quando foi convidado a ir ao palácio para uma conversa amigável, cometeu o erro de julgar que a atmosfera tinha se relaxado a ponto de dizer ao presidente que muita gente no sul do Paraguai achava o governo demasiado omisso. Também se arriscou a dizer que alguns dos ministros de Stroessner eram idiotas. Quando percebeu que fora longe demais, Krug começou a ficar nervoso e sugeriu que gostaria de se retirar. Mas Stroessner manteve-o ali durante horas. Por fim, quando se deu por satisfeito, o presidente acompanhou Krug até a porta, pôs a mão nos seus ombros largos e advertiu: "Se esses intrigantes um dia se revoltarem contra mim, vou resistir até que não reste uma pedra em Assunción." Já que Stroessner parecia preparado, ao menos por hora, para fazer com que prendessem Mengele, Krug não poderia se arriscar a lhe dar abrigo, sobretudo por não estar ciente de que o presidente havia descartado a extradição. Quanto aos israelenses, no fim de 1962, sua caçada a Mengele havia se reduzido a praticamente nada, vítima de prioridades que competiam entre si num mundo em rápida transformação. Mais uma vez, a sobrevida de Israel estava ameaçada pelo presidente Gamal Nasser, do Egito. A ironia cruel é que a caçada chegou ao fim justo quando o Mossad conseguiu um avanço espetacular, que, visto em retrospecto, poderia muito bem ter levado à captura de Mengele.